Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 13. Quarta razão. As passagens sobre cura no Evangelho são negligenciadas e até evitadas pelas tradições humanas. Jesus disse aos mestres judeus daquela época: "E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus." Mateus 15:6. Naquele tempo, muitos mestres erraram, pois invalidavam trechos do Evangelho por causa de suas tradições. Uma tradição diz que Deus é o autor das enfermidades, que ele deseja que alguns de seus adoradores fiquem enfermos. Para mim, é um mistério como alguém pode sustentar essa opinião, tendo em vista as Escrituras e o ministério de Cristo, o qual por 3 anos curou todos os oprimidos do diabo, pelo menos todos os que foram até ele. Se a enfermidade fosse a vontade de Deus, então os médicos estariam quebrando uma lei divina. As enfermarias estariam desafiando o Todo-Poderoso, e os hospitais seriam um local de rebelião ao invés de uma casa de misericórdia. Se o Senhor desejasse que alguém ficasse doente, seria um pecado que o enfermo ao menos desejasse ter saúde, porque devemos amar a vontade do Pai, seja ela qual for. Outra tradição, responsável por milhares de mortes prematuras, depois de anos de agonia física, afirma que é possível glorificar mais a Deus permanecendo enfermo e demonstrando paciência do que recebendo a cura. Um pastor honesto, mas sem conhecimento, muitas vezes poderá ajoelhar-se ao lado da cama de um irmão que sofre de artrite, câncer ou alguma outra enfermidade grave e orar: "Senhor, uma vez que em sua providência amorosa tu colocaste esta enfermidade sobre o teu filho, dê-lhe forças e paciência para suportar a aflição." O pastor pode tomar essa atitude em vez de obedecer ao mandamento bíblico de ungir todos os enfermos e fazer a oração da fé pela cura. Tiago 5,14. Método que John Wesley dizia ser o único meio de cura usado pela igreja até que se perdeu em meio à incredulidade. Se for verdade que, como muitos ensinam, podemos glorificar mais a Deus permanecendo enfermos do que sendo curados, então Jesus não hesitou em roubar do Pai toda a glória possível, sarando todos os que o procuraram durante o seu ministério na terra. E o seu sucessor, o Espírito Santo, enviado para continuar e ampliar o que Cristo começara a fazer e a ensinar, não hesitou em usurpar a glória divina, curando muitas pessoas nas ruas de Jerusalém. Atos 5, 15 e 16. Paulo também não, quando ministrou a cura aos enfermos na ilha de Malta. A tradição mais comum e devastadora é aquela que afirma que a época dos milagres já passou. De todas as tradições religiosas, essa é a mais tola, ilógica e sem base bíblica. O Espírito Santo, em cuja dispensação vivemos atualmente, é o único operador de milagres, o único administrador da vontade do Pai. Foi ele quem curou todas as multidões de enfermos que buscaram a cura em Cristo quando Jesus encarnou. Todos os prodígios operados até o dia do Pentecostes foram realizados pelo Espírito, mesmo antes de ser inaugurada oficialmente sua dispensação. A época na qual vivemos foi destinada pelo nosso Pai Celestial para ser a mais miraculosa de todas, porque é a época do operador de milagres. Esta é a dispensação do Espírito Santo, na qual a grande promessa de Deus é o derramamento do seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2,28. Esta é a única época na qual o operador de milagres se manifestará plenamente. Época na qual os 9 dons espirituais, inclusive os dons da fé, da cura e dos milagres, serão distribuídos a todos os cristãos, segundo a vontade do Espírito. Jesus declarou que as obras por ele realizadas teriam continuidade e poderiam ser até maiores no Espírito Santo, o operador de milagres, depois que este entrasse na sua dispensação, após a exaltação de Cristo. João 14:2. Seria absurdo se um mestre da Bíblia dissesse que a dispensação do Espírito Santo é a única época na qual os milagres não devem ser feitos.
É absurdo alguém insinuar que o Espírito operou maravilhas em todos os tempos, menos em sua própria dispensação. A melhor dispensação, com o sacerdote, a aliança e as promessas melhores, tudo melhor. Alguns falam como se a época presente não fosse a dispensação do Espírito Santo. Há somente uma dispensação do Espírito, que está entre o primeiro e o segundo advento de nosso Senhor Jesus. É verdade que vivemos no período morno da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3. No início da nossa era, a igreja viveu um período de plenitude do Espírito, mas agora estamos em um momento de mornidão. No entanto, eu, e graças a Deus há muitos outros como eu, inspirarei minha pregação e minha prática ministerial na igreja da plenitude do Espírito, e não na igreja morna. Lutarei para levar a verdadeira igreja ao padrão bíblico do primeiro século, em vez de fazer a Bíblia encaixar-se ao padrão da igreja morna do nosso século. Anteriormente, vimos que Deus operou milagres em todos os séculos, até os nossos dias. Portanto, essa tradição ultrapassada que acabamos de mencionar é totalmente desmentida pelos fatos históricos. Outra tradição diz que não é a vontade de Deus curar todas as pessoas. Neste livro e em nossas pregações pelo rádio, temos contestado essa afirmação de todas as formas possíveis. Se a vontade de Deus fosse curar apenas alguns daqueles que precisam de cura, então pessoa alguma teria uma base sólida para a fé, até que recebesse uma revelação especial de que está entre os favorecidos. Se a promessa de cura divina não fosse para todos, então ninguém poderia afirmar qual é a vontade de Deus com base nas Escrituras. A partir do ensinamento dessa tradição, temos de concluir que devemos fechar a Bíblia e receber uma revelação direta do Espírito antes de orarmos por um enfermo, pois a vontade de Deus nessa questão não poderia ser reconhecida a partir das Sagradas Escrituras. Seria o mesmo que ensinar que toda a atividade divina na questão da cura deveria ser governada por revelações diretas do Espírito, em vez de pela palavra. Outras pessoas são impedidas de receber a cura, porque são ensinadas a acrescentar à oração por cura a frase destruidora da fé, se for da vontade de Deus. Entretanto, há apenas um caso mencionado no Novo Testamento de uma pessoa que pediu a cura dessa forma. Trata-se do episódio do leproso. Ele disse a Jesus: "Se queres, bem podes limpar-me." Marcos 1:40, parte B. Aquele homem não poderia ter orado de outra maneira, uma vez que ainda não conhecia a vontade de Deus. Jesus não o curou até que ele acrescentasse a sua certeza de que Cristo podia curar, a convicção de que o Mestre queria curá-lo. O "quero" de Jesus cancelou o "se queres" do enfermo. É impossível orarmos com fé até que o "se" seja removido da nossa oração. Ter verdadeira fé é estar certíssimo de que Deus fará o que prometeu. Ninguém demonstra estar plenamente certo se finalizar sua oração dizendo: "se for da tua vontade." Tendo em vista que Deus revelou sua vontade quanto a essa questão por meio de suas promessas, dizer "se for da tua vontade" é o mesmo que afirmar: "se for da tua vontade cumprir tuas promessas." Outra premissa sem base bíblica que envia milhares de pessoas prematuramente para a sepultura e impede que milhões recebam a cura é o ensino moderno de que o espinho na carne de Paulo era algum tipo de enfermidade física. Demonstraremos a falsidade dessa posição no próximo capítulo. A expressão espinho na carne foi empregada no Antigo e no Novo Testamento como uma ilustração. A imagem do espinho não foi usada uma vez na Bíblia referindo-se à enfermidade. Todas as vezes que a ideia do espinho na carne foi empregada no texto bíblico, foi com um sentido específico. Por exemplo, Moisés disse aos filhos de Israel antes da entrada na terra de Canaã: "Se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos,
e pôr aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Números 33:55. Neste versículo, a própria palavra diz que os espinhos nos olhos e os aguilhões nas costas dos israelitas seriam os remanescentes pagãos da terra de Canaã, e não problemas nos olhos ou dores nas costas. Deus usou uma ilustração para mostrar que, assim como um espinho fincado na carne incomoda, se os cananeus fossem deixados na terra, seriam um aborrecimento constante para os filhos de Israel. Da mesma forma, em todos os outros textos bíblicos nos quais essa imagem é suscitada, os espinhos representam pessoas. Assim como em todos os outros exemplos, a Bíblia declara que o espinho, na situação particular de Paulo, também se referia a alguém. O apóstolo disse que o espinho era um mensageiro, termo grego angelos, de Satanás, ou, conforme algumas traduções, anjo do diabo, ou anjo de Satanás. A palavra grega angelos aparece 188 vezes na Bíblia. É traduzida como anjo 181 vezes. Sempre é usada nas Escrituras para representar uma pessoa e não um objeto. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Um anjo ou mensageiro é sempre um ser enviado por alguém até outrem, nunca uma enfermidade. Paulo não somente afirmou que o espinho em sua carne era um mensageiro ou anjo de Satanás, como também disse que tal ser fora enviado para esbofeteá-lo, assim como os soldados esbofetearam Jesus. Seguindo a mesma linha de raciocínio, há uma tradução dessa passagem que diz: o anjo de Satanás, desferindo golpe sobre golpe. Uma vez que esbofetear significa dar golpes repetidos, se Paulo se referisse a um mal físico, teria de ser uma sucessão de enfermidades ou a mesma atacando-o repetidamente. De outra forma, ele não poderia tê-lo comparado a uma bofetada. Ainda sobre o mensageiro ou anjo, a versão Rotherham da Bíblia usa o pronome ele, e a tradução Weymouth diz: por isso 3 vezes implorei ao Senhor que o afastasse de mim. Esses dois pronomes, pessoal no caso reto, ele, e o oblíquo o, bem como a palavra anjo ou mensageiro, comprovam que o espinho na carne de Paulo era, como ele próprio falou claramente, uma personalidade satânica, não uma enfermidade. Paulo não poderia ter empregado o pronome pessoal ele para referir-se a uma enfermidade, porque a doença não é uma pessoa. O apóstolo enumerou quase todos os tipos de problemas que podem ser considerados como bofetadas, mas a enfermidade não consta na lista. Esse episódio com o apóstolo Paulo revela-nos a vontade imutável de Deus. Jesus curou todas as pessoas enfermas que o procuraram, mas não prometeu livrar Paulo das bofetadas e das perseguições. Os leitores que já ouviram os nossos programas de rádio sabem que Paulo foi o homem mais frutífero da Bíblia, no que diz respeito à cura divina. Outra tradição que tem impedido o ministério da cura é o ensino de que Jesus curou os enfermos como o Filho de Deus e não como o Filho do homem. Aqueles que defendem essa doutrina acreditam que, como não somos Cristo, não devemos esperar os mesmos resultados hoje. A Bíblia ensina que Jesus, o Filho de Deus, esvaziou-se e tornou-se semelhante a seus irmãos em todas as coisas, exceto em relação ao pecado. Jesus fala de si mesmo como o Filho do Homem, cerca de 80 vezes, e como tal ele afirmou: nada faço de mim mesmo. Certamente isso não era verdade antes de Cristo tornar-se o Filho do Homem, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. João 1. Já vimos que Jesus realizou suas obras confiando no Espírito para operar e ensinar, até que foi recebido em cima. Atos 1, 1 e 2. O próprio Jesus tinha prometido em João 14:12 que os milagres continuariam e aumentariam em resposta às orações da igreja, depois que ele fosse glorificado. O texto citado aqui, de Atos 1:1, diz: tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar.
prova que o Senhor começou continuaria por meio da operação do Espírito na igreja.